Olá, caros irmãos e caras irmãs, sejam muito bem-vindas a mais um estudo pelo Grupo Espírita Fraternidade. Este mês nós começaremos uma nova obra, já que vínhamos estudando sequencialmente o livro Cartas e Crônicas do Espírito Irmão X, e agora neste mês vamos iniciar a leitura sequenciada do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, autoria espiritual de Emmanuel. E hoje tenho o prazer, a honra, o privilégio de iniciar justamente com o primeiro capítulo dessa obra, cujo título é O Tempo. Só o título em si, ele já é interessante, já merece algumas considerações para a gente iniciar o estudo de hoje, né? Porque, embora a nossa humanidade, com todo o seu progresso tecnológico, com os avanços da ciência, tenha evoluído bastante na forma com que medimos o tempo, a precisão e todas as formas, até mesmo de metrificar as atividades que realizamos, a verdade é que, apesar de toda essa evolução, nós pouco avançamos na habilidade de aproveitar esse tempo com eficácia, com eficiência, né? Então, uma das coisas mais comuns que nós podemos constatar, especialmente nos dias atuais, é que nós vivemos afobados, né? Por assim dizer, com um volume cada vez maior de atividades, de coisas para fazer. Então, a gente tem muito mais atividades para fazer do que horas disponíveis no nosso dia. Então, a gente fica muitas vezes com aquela sensação de que a gente precisaria de um dia com 36 horas para poder caber tudo o que a gente precisa fazer, né? Então, nos tornamos mais eficientes em medir com precisão o tempo e metrificar as atividades que realizamos em busca dessa eficiência e eficácia, mas a verdade é que a grande maioria de nós luta para conseguir encaixar nessas 24 horas as nossas atividades pessoais, profissionais, familiares e assim por diante. Então, realmente, o tempo é, de fato, um grande desafio, isso falando na perspectiva da vida física, né? Da vida material, cotidiana, né? Que dirá da nossa vida espiritual. Então, é nesse outro aspecto que a gente vai focar, dedicar mais a nossa análise, as nossas reflexões para este capítulo. Bom, para quem não conhece a obra, Caminho, Verdade e Vida faz parte daquele conjunto de livros como Caminho da Luz, Caminho da Luz não, Pão Nosso, Vinha de Luz, e outras obras que são basicamente obras estruturadas em cima do Novo Testamento, onde Emmanuel seleciona um versículo, né, de algum dos livros que compõem o Novo Testamento e em cima desse versículo então ele desenvolve as suas ideias, né? Para esse daqui, ele escolheu, na verdade, um versículo da Epístola de Paulo à comunidade de Romanos, né? E é engraçado, não saberia dizer porquê, ele escolheu uma tradução muito estranha para esse versículo. Eu consultei algumas Bíblias, né? Hoje em dia com a internet a gente tem mais de uma dezena delas online, e eu não encontrei a grafia exata que ele escolheu em nenhuma delas, porque realmente quem tiver o livro e quiser verificar, a grafia está um pouco estranha, né? Então, o que eu fiz? Eu recorri a uma tradução interlinear do grego-português que me pareceu mais fiel. Então, esse versículo que Emmanuel escolheu está no capítulo 14 e é o versículo 6º, que diz o seguinte: o que observa o dia para o Senhor, observa. Então, na verdade, esse capítulo inteiro, Paulo, ele faz diversas considerações recomendando que os fiéis não julgassem os outros fiéis no sentido de que cada um tem uma forma de vivenciar a sua fé, de dedicar-se a Deus, né? Então, o que esse versículo aqui está dizendo
e aí a gente pega, por exemplo, as traduções do Padre Almeida, Almeida Corrigida e Fiel, Almeida Atualizada, entre outras, a gente vai ver que o sentido é isso. Então, para aquelas pessoas que guardam o dia para o Senhor, né? Então, essas pessoas fazem isso como uma forma de devoção a Deus e que, portanto, devem ser respeitadas nessa sua forma de adoração, né? Ele fala daqueles que têm uma restrição alimentar porque assim entendem que conseguem se aproximar de Deus. Então, ele coloca diversas formas de manifestação da fé nesse capítulo e a recomendação de que nós não julguemos as pessoas pela forma como elas vivenciam a fé. Se elas fazem aquilo buscando entregar-se para Deus, então elas estão corretas na forma como elas vivenciam o seu amor, a sua devoção ao nosso Pai Celeste. Então, cada um tem a sua maneira, né? Vamos colocar assim. E esse capítulo fala basicamente isso, né? Aquele que observa o dia, que guarda o dia, que dedica o dia para o Senhor, ele o observa, ou seja, ele o faz com essa intenção de dedicar-se a Deus, e que por isso não deve ser criticado. Pois bem, né? Então Emmanuel pega essa ideia, né, de dia, do tempo, né, do transcorrer do tempo, para fazer as suas observações que nós vamos ler agora na sequência. Então a gente começa aqui, né, o tempo, capítulo 1. A maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Então a gente vai ver aqui que essa frase, embora seja a primeira frase do capítulo, ela serve como, né, não só como uma introdução, mas aqui eu tenho a tese principal, né, a ideia principal que vai ser desenvolvida ao longo dos próximos parágrafos, né, de que, embora nós possamos dar valor ao tempo, porque tudo que nós fazemos, nós estamos atrelados a ele, nós não damos o valor adequado em termos de valores infinitos, ou seja, em melhor empreender o tempo para o nosso crescimento espiritual. Então ele vai seguindo. Existem efetivamente os que abusam dessa concessão divina, do tempo que Deus nos concede. Julgam que a riqueza dos benefícios lhes é devida por Deus, né? Ou seja, que é a obrigação de Deus nos dar esse tempo aqui na Terra. Seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção, né? Por que as pessoas acham que Deus tem a obrigação de nos dar todo o tempo que quisermos? Constituindo a criação universal patrimônio comum, é razoável que todos gozem as possibilidades da vida, né? Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na Terra, em favor de seu aperfeiçoamento espiritual. E esse parágrafo aqui é interessante, porque, por exemplo, quando a gente começa a estudar as obras de André Luiz, né, onde ele começa com o Nosso Lar, depois Mensageiros, Missionários da Luz e segue, né, aquela coleção belíssima, a gente começa a entender melhor exatamente o que significa esse parágrafo, né? Porque você nasce numa família, você nasce com uma saúde mais ou menos perfeita, né? Você tem acesso à escola, você tem acesso à educação, você tem acesso a diversas possibilidades que lhe parecem natural, né? Como se a gente voltar aí 2 parágrafos, né? Então a gente acha que essa riqueza de benefícios, né, de ter um lar, de ter uma escola, de ter uma saúde, né, mais ou menos razoável e etc., que isso é obrigação de Deus, né? A gente não para pensar que como que essas circunstâncias, esses elementos se harmonizam para que a gente possa progredir espiritualmente, né? Só, por exemplo, a formação do lar que vai me receber, aqueles espíritos estarem coincidindo de reencarnarem no mesmo tempo, se reencontrarem, aceitarem me receber como membro da família, né? Já que a gente conhece tantos dramas que vão no sentido oposto, isso tudo é um conjunto de bênçãos, de presentes, né? De tesouros
que Deus nos lega e que a gente muitas vezes não dá o devido valor por achar. Eu tenho isso desde que eu nasci, então é normal, né? É o esperado, né? Não é nada demais, a gente pensa assim, né? E não imagina, né, a complexidade, muitas vezes as décadas e décadas de preparação que foram necessárias para que eu conseguisse chegar neste ponto, né? Reencarnar naquela família, com essas características, com essas possibilidades, todas elas colaborando para a minha evolução espiritual, mesmo que algumas delas, a princípio, me pareçam desfavoráveis. Mas quando a gente retorna ao mundo espiritual, a gente percebe que mesmo os obstáculos eram também instrumentos para a nossa evolução, para o nosso aperfeiçoamento espiritual. É lógico que todo homem conte com o tempo, mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho, de que adianta eu ter uma existência longeva de 90 anos, se desses 90 anos eu nada aproveitar, eu não me iluminar, eu não crescer, eu não me aperfeiçoar moralmente, espiritualmente, intelectualmente? Vai ser um tempo desperdiçado, um tempo totalmente anulado pelas minhas próprias escolhas, pela minha própria postura diante da vida. Não obstante a oportunidade de indagação, importa considerar que muitos raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em toda parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma, né? E aí a gente pode refletir, fazendo uma autoanálise daqueles que nos cercam, né? Quantas vezes tudo que a gente quer é que aquele dia acabe logo. Você já começa o seu dia desmotivado, irritado, angustiado. A sua sensação é que se fosse como uma série da Netflix que eu pudesse passar para o próximo episódio, para o dia seguinte, eu faria sem pensar duas vezes, né? E eu não estou falando apenas daquelas pessoas que estão com um quadro de adoecimento psicológico, mental, depressão, algo assim, mas nós que estamos relativamente normais, digamos, funcionando no nosso normal, muitas vezes a gente começa segunda-feira e tudo que você quer é que aquela semana passe logo para você não ter que trabalhar, não ter que ver aquelas pessoas das quais algumas você se desagrada, enfim, né? Não parando para pensar justamente isso que ele está comentando aqui, que cada dia é um dia especial, cada hora é uma oportunidade única que a gente poderia utilizar. E é por isso, justamente, vejam, que Emmanuel ele já abre esse capítulo com a síntese, com a tese principal do que ele vai defender. Eu vou até sublinhar aqui para deixar bem claro. A maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. A grande maioria, eu, não percebo adequadamente quais são as oportunidades que cada hora me traz. Não percebo as chances que eu tenho de trabalhar pela minha evolução, pelo meu aprimoramento, pelo meu aperfeiçoamento, mesmo quando são horas difíceis, horas onde você precisa enfrentar desafios, às vezes angustiantes, dolorosos. Mesmo no sofrimento, aquela hora de sofrimento, ainda assim é uma oportunidade para talvez eu mergulhar em mim mesmo, buscar no âmago dessas dores, entender o que está gerando-as, ou pelo menos como eu posso lidar com elas. Então, mesmo diante dos desafios mais pungentes, nós temos oportunidade do crescimento, do aperfeiçoamento, da evolução. Mas, infelizmente, a grande maioria de nós, eu inclusive, não percebemos corretamente, completamente, profundamente os valores infinitos do tempo. Mas vamos continuar a leitura do capítulo. A velha expressão popular matar o tempo reflete a inconsciência vulgar nesse sentido, né? Justamente o que eu estava comentando, né? A gente queria, se pudesse, pular aquele dia, pular aquela semana, pular aquele mês, às vezes até pular aquele ano da nossa vida, né? Não compreendendo o sentido de estarmos aqui minuto a minuto.
Nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas. Então, justamente é isso que ele está comentando aqui, que o aproveitamento, né, de um dia desse, como ele fala, vivenciando sentimentos de paz, de harmonia, de iluminação, é fundamental para que a gente possa até mesmo seguir com a nossa vida. E também nos dias de luta, nos dias de sofrimento, também eles trazem o seu valor educativo, a oportunidade iluminativa, né, que nós temos de transformar a nossa existência, né? Então, não podemos exterminar, né, essas possibilidades sagradas de aprendizado, de crescimento, de evolução. Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro, para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. Então aqui fica, né, mais ainda claro, né, como se já não estivesse bastante, né, como que a gente desperdiça o tempo, né? Mesmo que a gente tenha esse ditado utilitarista, né, de que tempo é dinheiro, né, dos americanos, time is money, mas parece que de uma certa forma não é, porque quantas vezes, né, a gente vai e volta, a gente, né, começa algo, começa um curso, começa um compromisso de autoaperfeiçoamento. Esse mês eu vou frequentar mais as palestras da Casa Espírita, eu vou frequentar o ESG, e aí a gente começa até empolgado, mas passam-se poucos dias e lá estamos nós postergando, anulando, relegando os compromissos que nós mesmos obtivemos, né? Então parece que, embora a gente esteja sempre em atividade frenética, efetivamente nós pouco avançamos a cada dia nessa jornada. Em quase todos os setores de evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Nesse sentido, de que o tempo que nós temos aqui na Terra deve ser dedicado ao Senhor, ou seja, dedicado a nos aproximarmos de Deus, né? E como que nós nos aproximamos de Deus? Nos tornando pessoas melhores. Esse é o objetivo de toda e qualquer religião séria, aproximar o homem de Deus, transformando-o ou ajudando-o a transformar-se em uma pessoa melhor. Então, diante, né, dessas considerações, fica justamente essa oportunidade de refletirmos que a oportunidade de estarmos encarnados nos dias atuais é justamente a oportunidade de utilizarmos bem o tempo que nós temos aqui nessa vida. Então, o que seria utilizar bem o tempo, né? Seria ter um bom aproveitamento desse tempo para o quê? Para o nosso aprimoramento espiritual, para a evolução do nosso espírito, que este sim é imortal, este sim desconhece os limites do tempo como nós contamos, como nós o compreendemos, mas nessa encarnação nós temos esse conjunto de dádivas, né, de oportunidades, que essas sim, elas têm um tempo definido para durar. E se nós não aproveitarmos pelo nosso esforço constante, né, para realizar essas grandes conquistas nas inúmeras dimensões que compõem a nossa personalidade, o nosso eu mais profundo, nós vamos estar desperdiçando essa oportunidade. Então, o que essa lição traz é justamente um convite para que busquemos um maior equilíbrio entre os nossos deveres materiais e os nossos deveres espirituais, né? Então, esse ponto ele é bastante importante.
Aproveitar o tempo, obviamente ninguém vai abrir mão dos seus compromissos de família, de trabalho, de vida em sociedade para dedicar-se a uma vida contemplativa, né? Enfim, não é isso que ele está falando, mas mesmo nas nossas atividades, quando elas são feitas buscando dar o melhor de nós mesmos, pelo menos a cada dia, nos aperfeiçoarmos um pouco que seja em qualquer uma das atividades que executamos, nós estamos aproveitando adequadamente a vida. Porque, né, e o tempo que nós temos nessa vida, porque esse é o propósito. Né? Se nós voltarmos lá no livro dos Espíritos, nós somos todos criados por Deus, todos do mesmo ponto de partida, né? Criados simples e ignorantes, e todos com o mesmo objetivo, de atingirmos a perfeição possível, né, dentro do que é ser humano, do reino humano, de atingirmos essa perfeição possível. Inclusive, temos uma questão bem interessante do Livro dos Espíritos, que está bem em harmonia com essas ideias que estamos avaliando, analisando, que é a questão de número 115. Olha o que é que ela indaga. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus, né? Eu já comentei que nós fomos criados simples e ignorantes, ou seja, sem saber, sem conhecimento prévio, né? Iniciamos, digamos, do mesmo ponto dessa largada, né? Dessa corrida espiritual. Mas ele pergunta, será que alguns então foram criados bons e outros criados maus? Vamos ver a resposta que os espíritos nos deram aqui, que é bem interessante também. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, como já comentei, isto é, sem saber, né, sem conhecimento. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. E nessa questão tem um desdobramento, tem a letra A, onde Kardec questiona. Segundo o que acabais de dizer, os espíritos em sua origem seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com percorrerem as diferentes fases da vida? Sim, a comparação é boa. A criança rebelde se concebe ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Então, aqui, né, vejam, está bem relacionado. Deixa eu só tirar minha imagem um pouquinho, para que a gente possa ver melhor. Opa. O finalzinho aqui, né, dessa resposta que eu li. Então, né, o que está sendo dito aqui? Né? Que nós somos criados simples e ignorantes, todos com o mesmo objetivo, que é a perfeição relativa da humanidade, e que para chegar lá a gente precisa de conhecimento. Esse conhecimento são o quê? São as provas que Deus nos impõe. Porque à medida que a gente vai executando essas provas, nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência, vamos aperfeiçoando o nosso senso moral, né? Então, esse é o propósito. Só que tem espíritos que aceitam submisso essas provas, né? Ou seja, cumprem elas com maior dedicação, com maior empenho, com maior aproveitamento e chegam rapidamente à meta que lhes foi assinada, ou seja, a perfeição. Outros reclamam, enrolam, não fazem, se rebelam. Esses, então, demoram muito mais para chegar à perfeição e, portanto, para alcançar essa felicidade prometida, né? Então, tem essa comparação aqui com as crianças, né? Que é como se algumas fossem crianças rebeldes, né? E aí é isso que que Emmanuel está comentando, né? Que todos nós vamos ter que cumprir as missões que Deus nos concede.
mas poderemos cumpri-la em maior ou menor tempo, com maior ou menor dor, com maior ou menor sofrimento, e nos aproximarmos mais rapidamente ou mais tardiamente da felicidade. E para isso basta o quê? Nos submetermos à vontade de Deus. Então, comparando isso com esse assunto do tempo, aqui a chave é o quê? É aproveitar o tempo nas nossas vidas, né? Aproveitar esse tempo para nos aproximarmos de Deus. Como? Cumprindo a sua vontade, realizando as missões que nos competem realizar, como membros da sociedade, como membros da família, como indivíduos que trabalham, que produzem, formalmente, informalmente, enfim. Todos nós temos os nossos encargos nessa vida. E da execução adequada desses encargos, vamos fruir experiências que, analisadas, ponderadas, refletidas, estudadas no nosso íntimo, nos iluminarão. Serão as ferramentas para trabalharmos o nosso autoaperfeiçoamento, a nossa autoiluminação, a aquisição de novos valores, o aperfeiçoamento das nossas qualidades e o desenvolvimento de outras que ainda nos faltem, né? Então, isso que é aproveitar o tempo adequadamente. E, embora, né, como ele comenta aqui no finalzinho, né, a vida dos espíritos se prolonga ao infinito, mas a nossa vida aqui na Terra, ela é bem finita. E, como eu comentei, é uma oportunidade que nós não, aqui encarnados, nós não temos ideia da dimensão que foi as dificuldades enfrentadas, os sacrifícios que tivemos que realizar e aqueles que nos amam também para estarmos agora nesse momento. Então, o momento presente é uma bênção, é uma dádiva, é um campo fértil de oportunidades que podemos semear para mais para frente recolher, né? Mas para isso temos que aproveitar o tempo, porque não sabemos quantos dias temos ainda nessa existência atual. Podemos ser chamados amanhã. Então, né, embora a ciência, a tecnologia da medicina tenha evoluído enormemente e hoje em dia nos aproximamos de uma expectativa média de vida aí no Brasil já bem próxima dos 80 anos, mas não sabemos se chegaremos aos 80 anos, se ultrapassaremos esses 80 anos ou pela nossa própria história espiritual teremos que voltar bem antes disso para a pátria espiritual. Então, o que faremos desse tempo? Como aproveitaremos as nossas energias na utilização desse tempo, que nos compete aproveitar da forma mais perfeita, vamos colocar assim, possível às nossas capacidades evolutivas atuais. Eu lembro sempre de um texto que eu trouxe aqui também, que é engraçado, é um texto que circula na internet, mas que é erroneamente atribuído a Dalai Lama, né? Poderia até ter sido dito por ele, porque tem sintonia com a filosofia dele, mas na verdade a autoria é de uma outra pessoa que não está ainda muito claro de quem que seja, mas parece ser de um escritor chamado Jim Brown, aonde ele escreveu um texto intitulado Entrevista com Deus, que ele conta nesse texto que ele teve um sonho, e nesse sonho ele encontrava-se com Deus e perguntava se ele podia entrevistar Deus, né? E aí a primeira pergunta que ele faz é justamente essa: o que mais o surpreende na humanidade? Deus então responde, e é essa parte que todos nós conhecemos como sendo do Dalai Lama. A resposta de Deus é: muitas coisas. Que eles se cansam de ser crianças, têm pressa de crescer e depois desejam ser crianças novamente. Que perdem a saúde para ganhar dinheiro e depois perdem o dinheiro para restaurar a saúde. Que, pensando ansiosamente no futuro, esquecem o presente e não vivem nem para o presente nem para o futuro. Que vivam como se nunca fossem morrer e morram como se nunca tivessem vivido.
Então, né, esse texto aqui eu acho que resume tudo, né? Ou pelo menos é a cereja do bolo de tudo que nós refletimos, analisamos até o momento, né? Dito de uma forma bem simples, né? Bem tranquila, bem objetiva, né? Quando a gente é criança, a gente quer ser logo adulto, mas aí quando chega na fase adulta, tantas responsabilidades, tantas dificuldades, tantos sofrimentos que a gente sente saudade da época que era criança, que a gente usa os primeiros anos da juventude, da vida adulta, para se formar, para ter uma profissão e ganhar dinheiro e não dá muitas vezes atenção adequada aos filhos, ao cônjuge e etc. E aí lá na frente, já mais maduro, já mais cansado e já cheio de problemas de saúde, porque não soube moderar a sua vida, o início da sua vida adulta, vão usar esse dinheiro para tentar amenizar os impactos na sua saúde. E que nós vivemos sempre pensando no futuro, sempre preocupado com amanhã, com as dívidas que eu tenho que pagar, com os compromissos que eu tenho que honrar, né, com as atividades de trabalho, de casa, da família. Eu estou sempre com a minha mente no futuro, né, e não presto atenção no presente, que é o momento que eu estou vivendo agora, que é onde eu construo esse tal futuro que eu tanto me preocupo. Mas a gente segue nessa jornada como se nós tivéssemos todo o tempo do mundo, que nem Emmanuel começou o texto dizendo, como se isso fosse obrigação de Deus, de nos conceder todo o tempo que precisarmos. Só que um belo dia chega o momento do regresso. E aí a gente se desespera, né? Como encerra o texto, porque a gente morre como se a gente nunca tivesse vivido. Cheio de arrependimento. Ah, mas se eu soubesse. Ah, se eu pudesse voltar atrás. Ah, se eu começasse de novo, faria tudo diferente. Ah, isso, ah, aquilo. Mas, enfim, quando é o término da jornada, esse tipo de consideração já não tem mais sentido. Fica talvez para o planejamento da próxima reencarnação, aonde talvez venhamos a repetir esse mesmo ciclo de equívocos, de inconsciência da nossa existência. Então, aproveitemos a oportunidade que nós temos agora, nesse exato segundo, de começarmos a mudar a nossa vida, de não adiarmos mais as decisões que sabemos que são importantes, de colocarmos a prioridade aonde ela precisa estar, que é na construção do meu eu espiritual. É claro que dívidas, obrigações, tudo isso é muito importante. Como diz aquela frase, nós nascemos sozinhos e morremos sozinhos. Construímos pontes durante a nossa jornada na Terra, mas no final de tudo, estamos construindo a nossa história. E qual é a história que vamos levar desse plano quando que tivermos que deixar esta indumentária de carne para trás? Quando eu olhar em retrospecto para a minha vida, quais são ou quais serão as conquistas que eu vou poder assinalar como sendo aquelas que eu realizei? Então, essas são as reflexões que eu entendo que Emmanuel quis suscitar com esse capítulo 1, o tempo. E eu espero que possa, assim como foi para mim, possa também ter sido útil para você essas reflexões, essas considerações, que elas nos façam pensar e que nos estimulem a tomar decisões em prol da nossa mudança, para direcionarmos a nossa marcha, a nossa jornada rumo a Deus, nos tornando a cada dia pessoas um pouquinho melhores, um pouquinho mais lúcidas, um pouquinho mais moralmente esclarecidas. Então, essa foi a nossa mensagem, espero que tenham aproveitado e aguardo o próximo encontro, onde poderemos continuar estudando os capítulos dessa belíssima obra. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui e que Deus nos ilumine, inspire o nosso coração e fortaleça a nossa fé para que sigamos adiante sem desperdiçar um minuto sequer da nossa existência. Muito obrigado a todos e que Jesus nos ilumine e nos acompanhe. Que assim seja.